Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português, tá? Vamos corrigir a atividade da semana passada. Abram na página 72 do livro e vamos fazer a correção, ok? Então, a número 1 era para vocês, né, conversar com alguém em casa, né, ou pesquisar para poder responder, né? Ali pedia na letra A, se o português que falamos no Brasil diz, né, que é um pouco diferente do de Portugal, né? Você já ouviu português de Portugal? Sabe apontar uma diferença? Então, assim, uma diferença, a prof já ouviu, né? O português de Portugal. Uma das diferenças que a prof encontra é muito na pronúncia, por exemplo, do R, da letra R, da letra L deles, é mais forte que a nossa. Eles têm um sotaque, assim, mais presente nessas letras. Por exemplo, eles pronunciam o L, a gente fala L, né? Eles falam L, então a língua vai bem certinho no céu da boca. E o R, né? A gente fala R, eles falam R, então tem uma força maior. Então a diferença ali eu vejo no sotaque da pronúncia dessas palavras, né? De algumas palavras. Tá certo? Tá certo. Tanto deles quanto nós, tá bom? A letra B, você conhece alguém que usa língua de sinais, né? Alguma pessoa, por exemplo, que é surda, né? É deficiente auditivo e usa língua de sinal? Alguma professora de Libras, né? Era para responder. A prof conhece, inclusive eu já tive uma professora de Libra, né? Que ensinou na faculdade pra gente o básico da linguagem da língua de sinais, como as cores, os dias da semana, o alfabeto, né? As formas de tratamento, algumas coisas básicas, sim, do dia a dia da pessoa que precisa utilizar a língua de sinais, tá? Ela é uma fonoaudióloga e também uma professora, né? Na faculdade de língua de sinais, tá? De Libras. Na letra C, já tentou aprender essa língua? Como eu falei, a prof tem o curso básico, né, de Libras, né? Na letra D, a palavra datilológico é assim formada. Datilo mais logia mais ico, né? Dátilo veio do grego, tá? Quer dizer dedos, né? Logia é ciência, tá? Quer dizer ciência, e ico, determinação de adjetivo. Então, por que o alfabeto é chamado de ditilológico, né? Para expor um assunto com clareza, o texto expositivo precisa estar bem organizado, as ideias e os conceitos devem ser reunidos corretamente, parágrafos e intertítulos. Ajudem a separar as diferentes informações. Então, agora a gente vai fazer a compreensão do texto, né? O texto que a gente viu na semana passada, ok? O texto expositivo. Então, número 2. O texto que você, né, leu, está organizado em parágrafos. Aí a pergunta, letra A, quantos parágrafos? Então, você tinha que ir lá no texto, observar quantos parágrafos tinha no texto. Então, lá tem 6 parágrafos, gente. Resposta, 6 parágrafos. Na letra B, há títulos e intertítulos. Quais? Então, títulos são sinais que falam. Intertítulos, alfabeto datilológico, sinais em Libras. Então, essa é a resposta, tá? Número 3, escreva o parágrafo que corresponde a cada assunto exposto. Então, aqui, ó, na letra A, era para você observar o que está sendo pedido na letra A, na letra B e dizer em qual parágrafo se situa essa informação, né? Então, na letra A, explicação das diferentes línguas, segundo parágrafo. Letra B, comunicação de diferentes linguagens, primeiro parágrafo. Apresentação de línguas de sinais e libras, quarto parágrafo. Apresentação do alfabeto datilológico, quinto parágrafo. Na letra E, conceituação de línguas orais, terceiro parágrafo. Na letra F, exemplos de sinais em libras, sexto parágrafo, ok? Era para você ir lá no texto, localizar e dizer qual parágrafo essa informação pertence, tá? Vamos para a página 73. Então, circule as alternativas corretas de acordo com o que você observou na questão anterior.
Em cada parágrafo foi apresentado um aspecto do tema. Então, ali, ó, em cada parágrafo foi apresentado um aspecto do tema. Então, é para você circular, né, a alternativa correta, tá? Então, tá correta essa alternativa? Sim, porque cada parágrafo fez essa abordagem, né, apresentando um aspecto do tema que, né, é a língua de sinais. Na letra B, a cada parágrafo o tema foi exposto da informação mais específica para mais ampla? Não, né? Então não marca, não circula. A letra A circula. Na letra C, a cada parágrafo o tema foi exposto da informação mais ampla para a mais específica. Agora aqui, ó, tem que cuidar porque essa resposta essa pergunta aqui da letra B e da letra C é bem parecida, ó. A cada parágrafo o tema na letra B foi exposto da informação mais específica para a mais ampla. Aí na letra C, a cada parágrafo, né, vírgula, o tema foi exposto da informação mais ampla para a mais específica. Essa tá correta. Então, a letra C está correta. Circula, tá? Pegadinha essas perguntas ali. Na letra D, em cada parágrafo, o tema foi desenvolvido sem critério de organização? Não, né? Não é verdadeiro isso. Então, não marca. Não circula. Na número 5, que informações são dadas após cada título do texto? Informações sobre o alfabeto, depois do primeiro intertítulo, exemplo de uso, tá? Da língua brasileira de sinais, Libras, depois do segundo. Então, essa é a resposta. Informações sobre o alfabeto, né? Isso que informou no texto. Depois o intertítulo, exemplo, o uso da língua brasileira de sinais, Libras, tá? Depois do segundo. Então, essa é a resposta. Na número 6. Na organização do texto expositivo também foram usadas imagens. A letra A, que tipos de imagem foram usadas no texto? Foram usadas fotos, né? Resposta, um quadro com o abecedário, né? E ilustrações. Resposta, tá? Na A da 6. Na letra B, para que serve, né? Servem essas imagens para ajudar o leitor, né, a entender o texto. Por isso que existe, né, esse alfabeto através das imagens, ok? Ali abaixo tem assim, fique sabendo. O uso de imagens no texto expositivo contribui para tornar a explicação mais clara. Fotos, quadros informativos e ilustrações são recursos usados para complementar ou ilustrar a explicação. De olho na linguagem. Na 7, releia tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Por que foram usadas aspas em falado? Porque falado não está sendo usado, tá? Em seu sentido próprio. Por isso está entre aspas, porque não está confirmando. Então, tá entre aspas, ok? O uso da aspa. Ali, ler para aprender. 8. Você já tinha ouvido falar sobre língua brasileira de sinais? Responder sim ou não. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar, né? Ainda mais estando na quinta série, né? Na número 9. A exposição do texto foi suficiente ou você gostaria de saber mais sobre a língua brasileira de sinais? Então, eu acho que não foi suficiente. Eu acho que é importante a gente aprofundar daqui para frente mais o nosso entendimento ainda sobre esse assunto, porque ele é muito pertinente, principalmente nos dias atuais da nossa educação, das pessoas que venham conviver com a gente na escola que tenham deficiência auditiva. Então, né, é importante a gente conhecer até para a gente poder, né, trabalhar um pouco a inclusão dessas pessoas no nosso meio, né? Porque a gente hoje trabalha muito com inclusão na escola. Então, os colegas também, junto com o professor, com toda a escola, fazem essa inclusão. E se a gente compreende mais sobre esse assunto, sobre a língua de sinais, a gente, né, vai fazer uma inclusão melhor, vai receber melhor essas pessoas que são DA, que significa deficiente auditivo, ok? Então, vamos para a página 74 do livro. Hoje nós vamos falar sobre, tá, preposição e locução
prepositiva. O que que é isso, né? Então, preposição é, né, uma pequena palavrinha que liga os termos nas frases. Então, vamos lá. Número 1. Releia o trecho do texto 2. Saiba que as pessoas com surdez também têm língua reconhecida por lei, que é a língua, no Brasil, né, que é a língua de sinais, a Libra. Ela é composta por alfabeto e letra, né, e é um conjunto de sinais que representam ideias completas. Tudo isso é falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Percebam que a palavrinha ali, né, a preposição, na verdade, com, está destacada em negrito. Por quê? Porque com é uma preposição, tá? É uma locução prepositiva, ela tá ligando aos termos na frase, ok? Então, sublinhem que a palavra destacada indica por meio de. Escreva o que a palavra em indica em cada frase. Primeiro, lugar. Segundo, forma que alguma coisa se expressa. Terceiro, tempo. Então, vamos lá. Na letra A, em cada país há uma língua de sinais própria daquele povo. Aí você vai marcar se está indicando lugar, tempo, ou alguma coisa que se expressa. Então, isso é o que? É a locução prepositiva. Mas para você saber isso, você vai ter que analisar o que está em cada frase, ok? Aí ali, ó, a preposição liga palavras estabelecendo uma relação de sentido. Então, entre elas, exemplo, como as pessoas fazem para se comunicar? Percebem que para está destacado também em negrito, não está, pessoal? Então, para é uma locução prepositiva, não é? É uma locução prepositiva. Então, ali, ó, você vai entender a finalidade dessa preposição, né? Dessa locução, prepositiva. Então, são preposições. Vamos entender agora o que são preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Então, toda vez que você encontrar essas locuções prepositivas nas frases, é preciso observar a função dela, né? De preposição. Se é de preposição. A locução prepositiva é formada por duas ou mais palavras, sendo a última delas uma preposição. Ela tem o mesmo valor da preposição, tá? Aqui a gente tá falando agora da locução prepositiva, né? Mais específico. Então, ela tem o mesmo valor da preposição, tá, gente? Exemplo, nós nos comunicamos por meio de diferentes linguagens. Então, por, meio, de, são tudo preposição. São tudo locução prepositiva. Então, nós temos 1, 2, 3, que é o por, meio, de. Então, tá ligando ali, tá? São locuções prepositivas a fim de, tá? Primeiro a gente viu lá, são preposições. Agora a gente tá vendo o que são locuções prepositivas. A fim de, antes de, ao, redor de acordo com, junto de, por, entre, por meio de, etc. Então, você tem que saber identificar o que é só preposição e o que é locução prepositiva. Então, por isso você tem que estudar aqui cada uma delas. Aí é para vocês fazerem essa atividade da página 75, tá? Que é a respeito das locuções prepositivas aqui, tá? De preposição. Então, você vai responder de acordo com o pede aqui na atividade, tá? Então, na página